Oi, gente. O grupo é composto pela Amanda Vitória, Ana Beatriz, Ana Laura, a Bianca, a Gabriele, a Laisa, o Matheus e o João Paulo. E a gente vai falar um pouco do livro Os Sertões, na parte do homem. Oi, meu nome é Euclides da Cunha. Fui escritor, jornalista e professor brasileiro. Minha obra mais famosa foi Os Sertões, que se trata da Guerra de Canudos e do interior da Bahia. Nasci em Cantágalo, no Rio de Janeiro, dia 20 de janeiro de 1866. Em 1885, quando já tinha 19 anos, entrei para a Politécnica, mas por falta de recursos, me transfiro para a Escola Militar da Praia Vermelha. E neste mesmo tempo, escrevo a Família Acadêmica. Com a explosão da Guerra de Canudos, embarco para a Bahia para testemunhar pessoalmente o que estava acontecendo. Meus testemunhos eram transmitidos por telégrafo para o jornal paulista. Por volta de 1889, volto para São Paulo para afrontar o ministro de guerra e publico artigos que defendam as ideias republicanas. Em 1903, fui aclamado membro do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e eleito para a Academia de Letras. A Guerra de Canudos aconteceu no sertão da Bahia entre 1896 e 1897. Foi uma das maiores guerras civis da história do Brasil. Canudos é considerado um movimento messiânico, uma vez que o seu líder, Antônio Conselheiro, se considerava um enviado de Deus para salvar o povo nordestino. Antônio entregou-se à vida errante, fazendo pregações e dando conselhos. Daí o seu apelido denominado de Conselheiro. Percorreu várias cidades do sertão nordestino, onde fez fama de milagreiro, demonstrando grande entendimento religioso e conquistou uma multidão de fanáticos que afirmavam que Antônio Conselheiro era um profeta enviado por Deus. As complexidades dos problemas etnológicos no Brasil. Elas são unidas a influências que geram e se complementam em graus variáveis, três elementos étnicos. A gênese das raças mestiças no Brasil, que seria a criação dessas raças mestiças no Brasil, né? Sendo que ainda é um problema que por muito tempo e por uma longa jornada vai promover desafios e muitas lutas para o povo miscigenado. Tanto é que até hoje em dia as pessoas olham isso com um olhar diferente, justamente por ser diferente. Daí a heterogeneidade racial brasileira e a impossibilidade da futura unidade de raça entre nós, devido às particularidades de cada elemento formador. Ou seja, cada um é singular, independente do seu colonizador e de outras coisas por aí. Para confirmar a teoria, o autor ele usa trechos históricos, fala bastante sobre a história e também ele cita uma coisa que é muito importante, que prova isso, querendo ou não, deixa evidente que é a religiosidade mestiça. O sertanejo, ele é, antes de tudo, um cara forte. Ele não tem, segundo o autor, né, ele não tem essas exaustões do que seriam os mesmos mestiços do litoral. Então, o autor, ele traz ele como um cara forte, apesar de uma fisionomia fraca. Ele também consegue resistir às diversas adversidades do sertão. Ele também é caracterizado pelo autor como um Hércules Casímodo. Então, seria isso o Hércules, né, que é o semideus, que do latino é a encarnação da força e valentia, e o Casímodo, que é o famoso corcunda de Notre Dame, que é a pessoa disforme que cuidava do sino da Catedral de Notre Dame, no romance Nossa Senhora de Paris, de Victor Hugo. Então, ele consegue mostrar que essa posição entre a força física e a fragilidade da imagem do sertanejo. Já o Antônio Conselheiro seria mais nada que um místico rebelde líder espiritual do Arraial de Canudos. E aí, para finalizar, Canudos, né, que é o sertão da Bahia, que é onde aconteceu a Grande Guerra de Canudos, e foi liderado, como já disse anteriormente, né, pelo Antônio Conselheiro, que foi um líder religioso. Na obra, é presente a alternância entre a identidade de bicho e de homem, mostrando a animalização do ser humano, principalmente no personagem Fabiano. O próprio se julga como um, dizendo frases como Fabiano, você é homem, exclamou em voz alta, e logo depois, como se tivesse medo de que alguém tivesse ouvido, afirma Você é um bicho, Fabiano. O personagem também, de certa maneira, iguala-se até com a cachorra-baleia, chamando a ela de forma similar. Você é um bicho, baleia. Somando a isso, o sertanejo tinha grande dificuldade para falar e argumentar.
Balbuciava poucas coisas. Suas falas se assemelham aos grunhidos de animais. Falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir algumas, em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. Dessa maneira, Fabiano tinha problema para se comunicar por conta da linguagem limitada. Não se dava bem com os homens, demonstrava falta de articulação de pensamentos e era um indivíduo bruto e seco, assim como o clima do Nordeste. Além disso, é válido comentar que ser comparado com o animal tem duas conotações distintas na história. Se num primeiro momento, na visão de Fabiano, é motivo de orgulho, pois representa a força e a resistência do homem ao meio, num segundo momento, a conotação bicho tem um teor pejorativo e expõe com clareza a questão da opressão da sociedade em relação aos despossuídos. Nesse sentido, ser bicho é ser covarde, ignorante e submisso. A animalização dos personagens são induzidos por diversos aspectos, como pela influência do espaço, do meio social, das condições de vida, pelo tempo e psicológico. Segundo Euclides da Cunha, a heterogeneidade do povo brasileiro teria se dado, especialmente, pela mestiçagem entre três elementos ancestrais, o indígena, o branco e o negro. Contudo, essa mistura de raças é abordada como uma contribuição negativa genética, como no trecho. A gênese das raças mestiças do Brasil é um problema que por muito tempo ainda desafiará o esforço dos melhores espíritos. Assim como a importância dos elementos formadores, o traço naturalista do autor reforça a contribuição considerável das condições históricas e meio físico. Há exemplo do africano, que teria sido influenciado pelo meio que exige exercício extensivo da força e ferocidade para sobreviver à seleção natural. Enquanto o português aristocrata é descrito como possuidor do intelecto celta. Além disso, Euclides propõe a supremacia branca e subcategorização das raças em exagero a influência do africano, capaz, com efeito, de reagir em muitos pontos contra a absorção da raça superior. Surge o mulato, proclamando o mais característico tipo da nossa subcategoria étnica. Por fim, quanto às disparidades de vista entre os antropólogos em relação à heterogeneidade dos brasileiros, o autor relata: acreditamos que isso sucede porque o escopo essencial dessas investigações se tem reduzido à pesquisa de um tipo único, quando há, certamente, muitos. E completa: não temos unidade de raça, não a teremos, talvez nunca. Olá, hoje a minha parte do trabalho falarei sobre a relação familiar. Primeiramente vou falar sobre os filhos. Em uma das páginas está escrito: queria entender-se com Sinha Vitória a respeito da educação dos pequenos, e eles estavam perguntadores, insuportáveis. Fabiano dava-se bem com a ignorância. Já bem na segunda parte vou falar sobre a vida. Devido à falta de expectativa de vida, os sertanejos se submetem a uma rotina em busca da saída da miséria. A família representa os tantos outros humanos que têm sido reduzidos pela hostilidade da natureza e pela injustiça da sociedade. Já na segunda parte falarei também sobre exploração. Dividirei sobre dois tópicos: o meio. O meio há outro aspecto importante, o meio social em que se encontram os retirantes, a violência da exploração por parte daqueles que têm poderes, como os personagens Dono das Terras e Soldado Amarelo. Já o segundo tópico falarei também sobre a reação. O personagem Fabiano enxerga que é explorado e oprimido pelo meio em que vive. Em diversas vezes se revolta com essa situação. Contudo, o seu complexo de inferioridade e também a falta de perspectiva não permite uma mudança. A seca influencia na formação do sertanejo, assim Euclides reforça que o sertanejo do norte contém uma braveza muito maior que o sertanejo do sul, visto que o sertanejo nordestino foi criado em um meio físico mais desafiador e que exigiu mais de sua força.
Mais uma vez, devido à seca, o homem se mostra forte e resistente. A aproximação da temida seca não o apavora porque ele já está acostumado a viver sob incertezas. A natureza e algumas técnicas supersticiosas, como por exemplo o experimento das pedrinhas de sal, trazem os primeiros sinais que o desastre cíclico retornará, mas o nortista resiste enquanto pode, assim evidenciando sua força e coragem. A realidade dura da seca desperta a religiosidade no sertanejo e, após ir em busca dos últimos resquícios de umidade, ele sofre com a ausência de vitaminas e se para ele já é ruim, para os seus animais é pior ainda. Ele passa a presenciar seus bois morrerem ressecados. Depois de tamanha desgraça, ele cede e segue uma procissão que passa em frente à sua fazenda. Depois de meses distante, o sertanejo saudoso retorna às suas terras. E agora, por último, mas não menos importante, as águas do Rio São Francisco serviram de caminho aos bandeirantes que buscavam ouro e mão de obra escrava. Dessa forma, o rio serviu de encontro aos povos distintos do sul e do norte. O vaqueiro é uma figura constante e as características do meio exigiram de tal a adaptação necessária para uma vida dura e penosa, sempre suscetível a momentos de crise. Chegando ao sertão, os paulistas se adaptaram com alguns povoados mais antigos e, após comandos ambiciosos, estabelecem um sistema semifeudal e de administração de terras.